Olá, sejam todos bem-vindos. Dando sequência no AdamaCast, hoje falando do manejo de pragas, e o tema hoje é pragas secundárias. Pragas secundárias são aquelas pragas que a gente não presta muita atenção, né? Nosso convidado hoje vai mostrar para nós que não é bem assim. Alfred, seja muito bem-vindo a mais um podcast. O Alfred, pesquisador em entomologista da FAPA, seja muito bem-vindo. Obrigado. Aqui na mesa junto comigo, Rafael Mancini, responsável pelo desenvolvimento de mercado. E eu sou Rafael Malandrino, responsável pelo portfólio de inseticidas da Adama. Bom, Alfred, o termo é pragas secundárias, né? Mas não são tão secundárias assim, né? A ideia de secundárias parece que é aquela coisa que a gente precisa prestar atenção, mas elas estão por aí, né? É verdade, né? A gente fala secundária só com um termo, né? Mas não é bem assim. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. A gente vai discutir justamente isso, né? Eu acho que se falar assim, o que é uma praga secundária em termos conceituais, né? Vamos colocar assim, em termos bem formais. Uma praga que dentro da estratégia, ou seja, dentro da cultura, sempre está abaixo do nível de dano econômico. Ou seja, ela está lá presente, mas não causa dano suficiente para eu colocar um inseticida, uma ferramenta de manejo, né? Então, esse é um termo que define praga secundária. Só que nós vamos falar de algumas pragas que talvez não são mais secundárias, né? Exato. Talvez no passado foram secundárias, hoje já são pragas principais para a cultura, pelo menos em alguns anos, né? Então, alguns anos ela explode mais a população, outros anos ela fica mais tranquila. E também, às vezes, uma praga talvez seja primária numa região, talvez eu possa citar um pouco mosca branca. Região centro-oeste sempre tem mosca branca. Sim. Maior nível, menor nível. E a região mais ao sul, aí sim, talvez é uma praga característica, como sendo uma praga secundária, né? Então, mas mesmo assim elas são importantes, né? A gente vai falar de várias pragas aqui, de forma resumida, e que merece atenção, sim, porque quando ela aparece, ela dá dor de cabeça. Geralmente ela aparece a hora que você não está esperando, né? Então é aquela coisa que você não está olhando o tempo inteiro, né? Exatamente. E como você é uma praga secundária que eu não espero, às vezes você não está preparada para ela em termos de produto, em termos de conhecimento e assim por diante, né? Eu acho que como eu brincava anteriormente, né? Se fosse em outros tempos, no passado, talvez o nosso serviço por hoje já tinha finalizado, né? A gente já abordou aqui lagartas, a gente já abordou percevejo, já abordou cigarrinha, né? Então, durante essa série, mas hoje faz-se importante a gente falar das chamadas, então, pragas secundárias, se é assim que a gente pode chamá-las, né? E a ideia hoje, pessoal, é que a gente fale um pouquinho, então, de mosca branca, vamos falar um pouquinho de trips, de pulgão, e também da diabrótica e dos curculionídeos na cultura da soja. Então, acho que já iniciando por esse tema, né, Malandrino, explorando um pouco do conhecimento do Alfred, se ele puder trazer um pouquinho para nós como essas pragas se comportam, como você tem visto essa crescente dificuldade aí e principalmente infestação de curculionídeos e diabrótica aí na cultura da soja. Isso realmente tem aumentado nos últimos anos no Brasil. Também, novamente, difícil explicar por que isso está aumentando, né? Isso são previsões, são teorias, digamos assim, até a gente chegar num denominador comum é um pouco mais difícil, mas de fato elas estão aí e em cada região tem aparecido uma espécie um pouco diferente, talvez um grupo diferente, né? Temos serotoma, mais na região central do Brasil, centro-oeste eventualmente, junto com diabrótica, no sul talvez um pouco mais diabrótica, e são pragas que têm chamado a atenção nos últimos anos, basicamente pela desfolha que causa na cultura da soja, feijão, né? E já desde a fase inicial, né? Normalmente a gente fica numa lagarta, a gente tem um tempo assim até ela começar a colonizar a cultura, então a entrada da lagarta às vezes é um pouco mais tardia e para essa praga aí, para esse grupo de pragas, isso ocorre desde do início do ciclo, né? Então é realmente muito comum de ver feijão, soja lá com o primeiro trifólio aberto, inclusive as unifolhadas, já com bastante dano, dependendo da situação. E isso se estende, né? Se estende para dentro da cultura, né? Claro que aí é uma questão de percepção, né? O dano, a percepção dele ele vai diminuindo dentro da cultura, conforme vai ganhando mais massa foliar, né? Mas, de certa forma, ele permanece durante o ciclo inteiro, essas pragas na cultura, né? E causando desfolha. Basicamente, uma ou outra situação atacando vagem, mas assim, o principal problema está na desfolha, né? Ô Alfred, e
a gente vê o adulto, né? Você vê todos esses besouros, a gente vê os adultos. Como é que funciona a parte de juvenis, as primeiras fases ali? São larvas, né? Onde que estão esses indivíduos? Então talvez um complicador, digamos assim, porque a fase larval ela é no solo, né? E para algumas culturas isso é muito ruim, né? Porque a gente pode colocar, por exemplo, diabrótica em milho, causa dano, né? Se alimenta do sistema radicular e causa dano. Então, pensando no adulto, voltando para a cultura da soja agora um pouco, né? Eu tenho uma única fase que eu posso controlar ele, que é onde ele está exposto, senão ele vai estar no solo. Claro que o solo também favorece, de certa forma, um pouco o controle dele. Se tiver mais úmido, pode ter mais fungos que controlam ele naturalmente, mas é um cenário um pouco diferente. E aí a fase jovem, a fase larval, digamos assim, ela para algumas culturas ela é muito importante, né? Como eu falei já do milho, e aí não só a parte aérea, mas na raiz é muito importante. Quando a gente vai, por exemplo, para batata, né? Acho que é um problemaço diabrótica em batata, né? Por causa da perda de qualidade, principalmente, que essas pragas causam. Então elas estão no sistema, em algumas culturas incomodam o adulto, em algumas culturas ambos, né? Os insetos. E, como eu falei, são insetos que talvez em alguns momentos não são mais secundárias, eu diria são talvez pragas mais esporádicas, mas com uma certa frequência de aparecimento, né? Se você, pensando na soja, no feijão ali, que você não vai ter muita ação sobre as larvas, o controle é basicamente em cima de adultos, né? Sim. E eles estão presentes desde os momentos iniciais. Eu me deparei com algumas situações nos últimos anos em que a hora que eu chegava numa área, seja o agricultor ou o técnico, fala assim, nossa, a gente está com um problema aqui de diabrótica. Porque ele via o adulto. Mas a hora que você olhava, o problema era de lagarta. Por quê? Porque você pega uma planta, um trifólio, né? Esse trifólio, ela faz a raspagem, esse trifólio cresce, expande. E aí os danos acabam sendo semelhantes, né? Então, acho que um ponto importante aqui para a gente cuidar é identificação do dano também, né? Quando o dano é pequenininho, tá fácil, mas a hora que aquele trifólio expande e fica um dano grande, ele está vendo a diabrótica, mas o problema é de lagarta. Ou ao contrário, né? Ele está achando que tem um problema de lagarta, mas é um problema de diabrótica, né? Na fase inicial é exatamente isso, né? Os danos pequenos, não, isso aqui certeza. Ou pode ser uma lagarta pequena também, né? Mas muito menos provável, mas é mais diabrótica. Então o problema é quando expande. E aí é bem difícil mesmo, né? Aí, podemos ver, se for uma falsa medideira, eu tenho um aspecto um pouco diferente do rendilhado, né? Mas quando eu parto para uma outra lagarta... Normalmente o dano da lagarta é um pouco mais... menos limitado, fora, vamos colocar as falsas medideiras, né? Vai ser um dano um pouco mais agressivo. Mas é realmente difícil, através dos danos, fazer a identificação correta, né? Os riscos ali de errar, né? Você imagina, né? Tem um problema de lagarta e eu vou fazer uma aplicação num produto focado para controle de diabrótica ou qualquer curculionídeo. Você não vai ser eficiente, né? Seu problema vai continuar lá. E o contrário também, né? Então você está literalmente errando o alvo, né? Exatamente. E claro que para esse grupo de insetos, acho que, principalmente como ele aparece muito na fase inicial, acho que aí nós não podemos abrir mão do tratamento de sementes, porque é muito cedo, né? A gente sabe que os produtos aplicados, de modo geral, a maioria dos produtos aplicados com baixo índice de área foliar, a performance não é tão interessante assim, né? Então, para esse grupo, acho que é fundamental, pelo menos para a gente ter um período aí para daí começar a fazer manejo em pós-emergência, tratamento de semente tem que fazer. Fundamental. Tem que ser levado em consideração, né? Importante. E ali para frente, pensando que essas pragas ficam ainda no sistema, né? Para soja, a gente vê diabrótica ali até próximo da colheita. Essa diabrótica ele vai acabar sendo o controle por tabela dos produtos que pegam percevejo ou produtos que vão pegar lagarta. Eles são efetivos ali no controle da diabrótica? O que você tem de experiência? Do modo geral, para diabrótica, sim. Claro que tem de pegar produtos para percevejo, vão ter uma ação, alguns melhores, outros piores, mas do modo geral a gente consegue sim baixar essa população naturalmente.
O problema é lagarticidas, aí normalmente a gente não tem esse fazer. espectro todo, né? É. Então, mas como talvez num cenário mais macro brasileiro, o percevejo tem uma importância, uma relevância um pouco maior, a gente acaba dentro de uma estratégia eliminando ela, principalmente nessas fases mais dentro do reprodutivo, né? Legal. E daí para a serotoma um pouco diferente, a gente tem mais, talvez a opção de inseticidas talvez seja um pouco mais restrita do que para diabrótica. Mas a serotoma, ela tem esse hábito também de ir para dentro da cultura ou é mais focada nesses momentos iniciais? Eles acabam migrando, né? Mas assim, como eu falei, a percepção e o dano acaba dentro do período reprodutivo acaba caindo muito mais, né? Continuando nesse momento, então, que a gente está pegando início do estabelecimento da lavoura de soja, tem um outro cara ali que tem causado bastante conversa, né? Que é o trips, né? Então, trips, de novo, era uma praga secundária e agora a gente ouve falar muito de trips. Trips é um termo geral, né? São 2 espécies, principalmente no Brasil, né? Queria que você falasse um pouquinho aí do trips como um todo e como é que está essa distribuição desses insetos. E isso também evoluiu muito nos últimos anos, a população, tudo está evoluindo, né? Cada podcast que fala isso evoluiu, já está pintando um cenário bem desafiador aí, né? Mas realmente é uma praga que cresceu muito. Ela começou, normalmente começa a região norte, nordeste do Brasil, centro-oeste e vem para o sul. Acho que trips foi um pouco o contrário, ela começou no sul e está se expandindo para as outras regiões, com mudanças de espécie muito rápidas nos últimos anos. Rio Grande do Sul, lá 4 ou 5 anos atrás, predominava... Bom, primeiro assim, antes de falar, nós temos 2 grandes grupos aí, gêneros, né? Caliotrips e grupo Frankliniella. Né? Temos 2 espécies, basicamente, pelo menos 2 espécies predominantes de Frankliniella, Schultze e Occidentalis, mais Caliotrips, Fazioli, enfim, né? São as grandes diferenças com danos um pouco diferentes, né? Mas voltando, então, o Rio Grande do Sul, há 4, 5 anos atrás, predominava basicamente Caliotrips. Hoje já tem as 2. Nossa região aqui, Paraná, principalmente a região centro-sul do estado do Paraná, predominava principalmente no início Frankliniella, e agora já tem as 2 também. Então isso foi meio que a gente não consegue mais separar muito bem as espécies porque elas ocorrem de maneira simultânea dentro das lavouras, né? Agora é importante identificar a espécie porque os danos são diferentes dessas espécies, né? E os produtos que a gente vai aplicar também respondem de uma maneira completamente diferente. Então, para o gênero Caliotrips, eu estou olhando muito dano direto, sucção de seiva, né? Então, aparelho raspador, sugador, né? Faz o ataque lá nas células, suga o conteúdo celular, acaba entrando eventualmente até uma porta de entrada para doenças, mas acaba perdendo acaba abrindo porta para a planta ser desidratada de uma certa forma também, né? Fora o dano que ela causa diretamente. E para Frankliniella, além desse dano, talvez de menor intensidade, eu tenho a transmissão de viroses. Exato. Então, ela é um excelente vetor. Então, são cenários já diferentes. Uma não está bem comprovada, Caliotrips não está bem comprovada como vetora, mas Frankliniella, sim, inclusive em outras culturas, como tomate, né? São problemas sérios. Um problema sério, né? Sim. Então, são linhas diferentes e tem se estabelecido dentro da nossa lavoura. Não só em soja, mas também em milho, né? Então... e os danos são muito variáveis, né? E principalmente quando associados com estresse hídrico nessa fase inicial, a gente tem perdas bem significativas para a cultura da soja, né? Numa condição normal aí, para perder 300, 400 quilos por trips é relativamente fácil. Você vê o impacto. Tem dados no Rio Grande do Sul, populações muito maiores aí, também associados a períodos com déficit hídrico, perdas aí chegando a 800 quilos. Então, eu acho que, assim, falar que trips é uma praga secundária, foi por água eu abaixo. acho que não dá mais, né? Principalmente nesses cenários. E você falou, o clima, geralmente, maiores temperaturas e falta de umidade. A gente vê que em anos chuvosos, porque ele também tem um ciclo no solo, né? Uhum. Então, não sei se são teorias, digamos assim, como ele tem um ciclo no solo, talvez em anos mais chuvosos, talvez tenha uma condição favorável para estabelecimento de alguns fungos que fazem o controle natural dela. A própria chuva tende a lavar um pouco, se tiver chuvas um pouco mais intensas,
dar uma limitada nela por lavagem, etc e tal, mas a gente vê que ela é uma praga bem favorecida nesse ambiente de temperaturas mais altas, aqueles períodos de veranico que a gente chama, né, ou safras um pouco mais secas, ela tem se adaptado um pouco melhor. E aí sim, começa... E dificulta muito o controle, né, Alfred? Porque geralmente, né, restrição de umidade, altas temperaturas, estresse hídrico, a planta está ali com o metabolismo travado. Então, assim, ó, dificulta também muito a ação de controle, né? Não é um momento fácil para a gente fazer controle aqui. Não, inclusive pelo hábito que ela tem embaixo da folha, Embaixo então da fica folha, é difícil escondida. achar. Então, com certeza. Fora o potencial de dano, como falei, assim, o que ela induz a planta a perder água, né? Então a planta se desidrata. Bom, você já está numa condição de falta de água para a planta, mais uma desidratação, ou, digamos assim, causada por uma praga. Então é um cenário mais caótico mesmo. Por isso que a gente tem provavelmente esses dados do Rio Grande do Sul mostrando toda essa perda, né? Então você vê, né? Trips aí que eram uma espécie, hoje a gente tem relatos, Cerrado brasileiro também com as 2 espécies de trips já também nessa situação estabelecida, né? Então você vê que tem uma complexidade grande também em cima de trips que de fato de secundária não tem nada, ela tem uma ocorrência não constante, né? Mas mais dependente da condição climática. Outra praga que eu acho que foi a praga do ano na maior parte do Brasil é a mosca branca. Eu me lembro bem que no final do ano passado eu comecei a ouvir os primeiros notificações do time que está no campo, conversando com pesquisadores, olha, está dando muita mosca, mas assim, todo ano a gente vê a presença de mosca, mas esse ano assim foi questão de 30 dias, a gente tem um produto específico para a mosca branca que é o Trivor, de repente acabou o Trivor, a gente estava numa necessidade de Trivor urgente, o mercado pedindo Trivor, acabou tudo que era adulticida do mercado. Então, assim, é aquele momento que a gente falou assim, ninguém estava preparado para uma explosão de mosca branca como a gente teve esse ano. E pegou todo mundo ali de calça curta ali, porque realmente a pressão foi acima da média. Esse ano é uma exceção, mas na média a gente tem mosca branca também nessas partes, principalmente aí relacionada à temperatura, todos os anos. Eu queria que você falasse um pouquinho aí da mosca, relação com o clima, né? Preciso de clima quente, preciso de temperatura ou preciso de umidade, um pouco desse e um pouco do hábito, né? Por que a população dela estoura tão rápido? Na verdade, realmente foi um ano de mosca, né? A gente vê regiões que tradicionalmente não tem mosca branca, essa última safra com presença, diria, considerável dela, né? E aí, claro que aí produtos vão acabar mesmo, você tem regiões que normalmente não consumiam isso e acabam consumindo, isso tem um aspecto importante. Eu diria assim, talvez, porque tentando explicar, novamente são chutes talvez embasados, né? Mas por que ela cresceu, voltando um pouco para a condição da safra, né? Uma safra extremamente complicada para a maioria das regiões produtoras, né? Seca, temperaturas elevadas e talvez a própria performance de produto numa situação dessa contribuiu para essa explosão. Associada à falta de alguns produtos, então talvez é um dos motivos pelo qual essa praga tenha fugido um pouco do controle. Você falou assim, características, né? Então, temos ninfas que precisam de produtos específicos. Normalmente, o produtor, do modo geral, claro, ele se preocupa muito com o adulto, né? Digamos assim, em termos de manejo, né? Então, produto para adulto ele tem, para ninfa não tem. A partir do momento que tem uma condição de clima que favorece a explosão populacional, vamos colocar assim, eu vou ter ninfa, se ele não tem produto, é só o tempo dessa ninfa virar um adulto e assim por diante, né? Completar o ciclo. Então, a gente acaba meio que perdendo um pouco o time de controle por não ter uma ferramenta disponível para fazer esse manejo. E aí é uma bola de neve, né? Então, tem adulto, tem ovo e assim por diante, essa população ela vai fugindo um pouco do controle. Isso é um dos principais problemas, né? E claro que ela tem se adaptado a esses climas mais quentes, né? As regiões mais quentes, mas a gente tem
diferentes biótipos que têm potencial um pouco diferente também de colonizar, vamos colocar assim, as regiões um pouco mais frias também, né? Existem, então, biótipos que têm uma tendência para colonizar regiões mais frias. Isso é, vou colocar assim, é relativamente novo, né? No Sim. Brasil nós temos basicamente 2 biótipos Sim. principais de mosca branca. Biótipo B, que é o mais conhecido. O que muda? Muda basicamente algumas características intrínsecas dela, né? Então, o biótipo B tem algumas resistências a inseticidas, mas temos o outro biótipo, que é o biótipo Q, né? Que, tudo bem, é originário de outra região, mas é a mesma mosca branca, mas com maior capacidade de resistir a inseticidas, ou seja, ela é resistente naturalmente a um grupo maior de inseticidas. Então, isso muda um pouco a visão de produtos. Alguns produtos que controlam o biótipo B não vão controlar o biótipo Q, isso é um problema, Sim. porque visualmente elas são Não idênticas, tem como separar. mas o que a gente tem hoje de dados assim disponíveis, que é esse biótipo mais novo, vamos colocar assim, que ele está expandindo, ele já está no Brasil, Sim. ele está mais restrito a áreas onde você tem a presença de cultivo de plantas ornamentais, mas ele está distribuído aí em alguns estados já. E preocupa, como eu falei, o que nós temos de informação até hoje, que existe, esse biótipo tem uma melhor adaptação, digamos assim, a temperaturas um pouco mais, não vou falar extremas, mas assim, se adapta bem a temperaturas elevadas, mas também a temperaturas mais frias. Então, acaba acendendo um sinal de alerta, principalmente para as regiões mais frias, mais ao sul, que podem, talvez, em algum momento, essa praga a virar um problema. Legal, interessante. Comentamos sobre o hábito, né, sobre os biótipos. Acho que para finalizar essa questão da mosca branca, como entendemos aí hoje a forma que o produtor vem manejando a mosca, né, mas como o produtor deveria manejar para ser mais efetivo, né? Quais são as premissas aí que ele tem que ter dentro do manejo? Estratégias, na verdade, ele tem que ter dentro do manejo para ele ser mais efetivo no controle dessa praga. Boa. Na verdade, é sim. Então, a primeira coisa é saber a região. Para o centro-oeste sempre vai ter mosca. Sim. Um ano vai ter mais, outro ano vai ter menos, mas ele tem que se preparar para isso. E aí, se preparar, infelizmente, ele vai precisar ter lá um inseticida específico para ninfa. Como eu falei, o adulticida ele sempre tem, né? São produtos que ele usa já eventualmente para percevejo, etc e tal. É um produto que está na mão dele. Mas em algum momento vai ter bastante ninfa. E aí ele tem que mudar a chave e tem que colocar esses produtos que controlam ninfa dentro da jogada. E se ele não tiver essa ferramenta disponível em um curto período de tempo, ele vai perder a mão, né? Lembrando que aí pode ser vetora de viroses, tem toda uma questão de fumagina. E uma vez instalada a fumagina, é difícil você reverter a situação, né? Ninfas causam dano, sim. Então, ele precisa ter, nessas regiões onde essa praga já não é mais secundária, nessas regiões ele precisa estar armado com ferramentas, seja químicas, sejam biológicas, mas que controlam, além do adulto, também a fase de ninfa. É aquele hall de produto que ele tem que ter no barracão dele, né, Alfred? Eu acho que não faz sentido um agricultor não ter pelo menos uma aplicação de um ativo que vai ter ação ninficida dali, né? Um produto que vai ter um dos componentes como ação ninficida, porque a curva de crescimento é muito grande, né? É rápido, né? E a ninfa ela geralmente está na parte de baixo da folha, né? A exposição dela é muito mais limitada, né? Você vai Por isso, os produtos têm que considerar Tem que ser isso. específicos, né? Tem que ser. Então, esse acho que é principalmente para essas regiões que sempre tem um histórico, acho que não dá para arriscar tanto, né? O potencial, às vezes, é melhor você carregar um estoque de um ano para outro do que eventualmente ter falta de um produto. Porque daí, na falta de um produto, a diminuição da produtividade vai ser drástica. E aí sim o impacto financeiro é elevado. Aí você tá a pé mesmo. Boa. E avançando na nossa conversa, né, eu acho que a gente falou de algumas pragas aí emergentes na cultura da soja, mas também no milho, né? A gente tem visto a emergência de outras pragas, né? Já comentamos sobre percevejo, cigarrinha, que até então era considerada uma praga secundária e hoje não mais. E a gente tem também no milho cada vez mais presente a presença dos pulgões, né? Então, se você pudesse comentar um pouquinho para nós sobre as principais espécies, os danos causados pelo pulgão, aí depois a gente discute um pouquinho a questão de manejo. Isso. Então, eu acredito que o pulgão começou a se favorecer junto com a cigarrinha, né? Pulgão sempre existia, mas era tradicionalmente uma praga secundária.
aparecia, a gente nem dava muita bola, em uma semana parasitismo controlava ele e a gente não tinha muitos problemas do modo geral. Com a entrada da cigarrinha, enfesamento, as aplicações, eu acredito que talvez uma teoria, a gente começou a carregar muito produtos, isso naturalmente, para controlar aquela praga. E a maioria desses produtos não são seletivos para os inimigos naturais. E, na minha opinião, a gente tem, de certa forma, um desequilíbrio aí no sistema e o pulgão tomou conta dessa janela aí, desse momento, né? Populações altas, danos expressivos também, né? E aí tem muita questão de genética também envolvida com o pulgão. Da mesma forma como tem para cigarrinha, diferenças entre genética, isso também existe para pulgão. Então, lembrando que o pulgão, né, principal espécie no milho é Rhopalazifum aedes, mas tem outras espécies que atacam cereais de inverno, tem um pouco de Citobium, tem Metopolophyum um pouco menos, mas tem algumas espécies que estão lá, né, menos importantes. A principal é Rhopalazifum aedes no milho. E também transmite viroses, né? E por isso que ele tem chamado tanta atenção. Muitas vezes a gente começa a confundir enfesamento com mosaico transmitido pelo pulgão. Visualmente, é difícil no campo a gente falar assim, isso aqui é enfesamento, isso aqui é mosaico. Mas tem partidas para essa linha. E o interessante, que talvez para o produtor não é tão interessante assim, mas como título de curiosidade, nós mapeamos um pouco os híbridos, sempre mapeia a caracterização dos híbridos para enfesamento. E começamos a mapear também um pouco a questão de híbridos, pensando na tolerância, suscetibilidade ao complexo pulgão-virose. E muitas vezes elas não casam. Então, por exemplo, temos um híbrido que a gente planta muito lá, que ele é suscetível a enfesamento, mas tem uma certa tolerância para esse complexo pulgão-virose. E o oposto também existe. Nós temos híbridos que são tolerantes à cigarrinha, mas são suscetíveis a pulgão. Então, muitas vezes eu falo assim, não, então eu vou colocar um híbrido tolerante para enfesamento, para cigarrinha. Porque eu não tenho logística de aplicação, eu não tenho autopropelido, eu não quero contratar drone, avião, mas é um híbrido suscetível a pulgão. Então, é uma interação que a gente está tentando entender um pouco melhor, porque nem sempre bate assim, eu sou tolerante a enfesamento, não quer dizer que eu vou ser tolerante à virose transmitida pelo pulgão. Ô Alfred, a nível de momento, a gente está falando do pulgão exatamente naquele momento inicial do milho, né? Que ele está se estabelecendo ali. Não está falando do momento que ele está ali no pendão do milho lá na frente, né? Estamos falando, acho que do ciclo inteiro, na minha opinião. Mas a parte de transmissão da virose necessariamente tem que ser esse momento mais cedo, inicial, né? mais inicial, né? E aí vem de novo, né? Assim, o que eu estou usando de ferramenta para cigarrinha? Para percevejo? E que vai me controlar pulgão também. Pulgão está sendo uma praga bastante difícil de controlar, né? Tem ativos novos chegando? Tem. Ou produtos com ativos muito bons? Sim. Mas tem que associar as coisas. Mas não é só a infecção de virose, nós temos também um outro dano indireto, que é a fumagina também. Fumagina. Né? E, por incrível que pareça, compromete muito o nosso potencial produtivo. Então, tem a questão de o híbrido tolerar a virose, e tem a questão de atratividade também. Então, híbridos que são muito atrativos, vamos colocar assim, mesmo na fase de pendoamento lá, o dano é catastrófico, assim, porque enche de tanto pulgão e forma tanta fumagina que a planta ela realmente morre antecipadamente. Sim, é feio. Então, e os danos são bem consideráveis aí dentro da cultura quando você tem essas associações aí. Eu falei um pouco do momento, né? Porque quando você tem o pulgão lá no pendão, dificilmente você vai ter alguma ferramenta efetiva, né? Lógico que, quero dizer assim, a limitação que você tem, né? Ou é avião, ou é autopropelido, e você vai ter que ser muito efetivo para ter um controle ali, né? Sim. De fato, a gente estuda a eficácia dos ativos, a gente entende que tem ativos muito interessantes para controle de pulgão, a gente tem ferramentas que a gente vai trazer para o mercado muito interessantes no controle de pulgão, mas, de novo, é a seleção da seleção ali que vai ser eficiente ali, né, cara? Sim, trabalhar antecipadamente, tem né? Que ser. Tem que ser. Como eu falei, a gente pode usar híbridos a nosso favor? Podemos, lógico. Mas essa informação ela é muito mais restrita. Se já temos problemas em escolha de híbridos com enfesamento,
Para o cenário pulgões virosos é pior ainda. Sim. É um cenário que a gente domina um pouco menos. Acho que dentro da área científica, acho que é uma linha que a gente certeza que tem que priorizar aí nos próximos anos, porque a gente vai ter dor de cabeça com esse inseto. Seja como vetor de vírus, mas também como danos tradicionais pela formação de fumagina. E tem acho que é uma virose, né? Que é o carvão, né? Que é uma doença muito diferente, né? Os carvões do milho ali, o carvão do pendão ali é uma virose muito feia. Eu acho que é um vírus, né? Se me corrija se eu estiver errado. Não sei, não tenho esse conhecimento. Acho que é uma doença bem feia, os carvões que acabam sendo transmitidos também. Depois a gente faz um check aí, mas no meu entendimento é assim, pulgão que é transmissor também. E aí, mesma forma como ocorre para a cigarrinha, né? Se eu tenho um vírus, qualquer tipo de vírus, né? Nesse caso, compromete minha planta. Né? Quanto mais cedo entrar, pior é. Isso é natural. Mas acaba roubando uma parte da nossa produtividade. Bom, falamos lá dos curculionídeos, falamos de mosca branca, falamos de trips, falamos de pulgões como um todo. Eu acho que como pragas secundárias, e vamos colocar secundárias principais, que a gente conversou lá, brincou no começo sobre o termo pragas secundárias, eu acho que são essas as principais dores de cabeça que a gente precisa trazer, né? Diversos aspectos particulares de cada uma, mas no fim do dia se atentar a elas, agir preventivamente. Tenha um produto no barracão que, com certeza, dependendo da região que você estiver, essa praga vai se fazer presente, né? Então, se de uma forma geral, acho que são medidas para controle, talvez não tão complexas quanto aquilo que a gente discutiu na cigarrinha, né? Ou quanto no percevejo. Mais pontual, mas né? É uma situação mais pontual, mas que, de novo, requer atenção, porque o potencial de perda é muito grande, né? Com certeza. Eu acho que talvez tenha uma praga que vale a pena ser citada aqui. Não é um inseto, mas acho que como praga é praga. São os gastrópodes, que acho que também tem aumentado de importância em algumas regiões. Né? São manejos completamente diferentes, são pragas que nós conhecemos muito pouco, são moluscos, né? Então, gastrópodes, então tem características completamente diferentes, mas é uma dor do produtor também em algumas regiões, né? Com corte inicial de plantas, principalmente de soja e feijão, e acho que merece aí uma atenção também aí da comunidade científica para explorar um pouco melhor, entender o que aconteceu, o que nós vamos fazer, como é que a gente pode impedir a proliferação, no modo geral, dessa importante praga aí para a soja. E trazer ferramentas, né? Eu acho que hoje é uma situação de ferramentas ainda muito limitadas, né? Com certeza. Então, assim, de fato explorar e quais ferramentas a gente pode agregar para o agricultor aqui para resolver um problema dele, porque de fato é um problema e quem tem uma área que tem essa infestação e começa a ver passar para as áreas do lado, é um tremendo de uma dor de cabeça. Realmente concordo com moluscos aqui. Acho que naquele rol está um pouco abaixo, né? Sim, mais pontual, né? É bem mais pontual, mas eu concordo com você. Essa talvez seja uma praga tradicional, como sendo uma praga secundária, né? Já compro. Se bem que nas áreas onde ele aparece numa intensidade alta, as perdas podem chegar a 100%, né? Então, você perde tudo. Eu lembro ainda no tempo que eu pertencia à equipe comercial, então estava muito mais próximo ali do agricultor, conversando dia a dia. E uma vez eu fui visitar uma área e ele tinha a presença de molusco na área. E o agricultor me contou que o desespero deles foi tanto que eles não tinham... Tentaram isca, tentaram dissolver isca e aplicar os ativos ali para ver se controlava. Eles não conseguiam encontrar uma solução. Eles decidiram colocar fogo na área para ver se controlava. Eu também já vi várias coisas, né? Umas coisas que a gente acha no plantio direto absurdas, né? Num país que tem isso como essência, né? Plantio direto. Voltar a gradear a área e tudo isso, né? Então, mostra a importância também de uma praga dessas. E não resolve, né? Eu não sei se gradear resolve o fogo. Eu lembro aquela vez que não resolveu nada. Exatamente. Então, eu acho que é isso, Mancini. Não sei se tem alguma consideração final aí para trazer para a gente. O Alfred já respondeu a minha última pergunta, que era a pergunta
uma previsão de futuro, né? Qual praga a gente não falou aqui, mas que deveria ter falado aí como uma potencial praga emergente. Obrigado, Alfred. Da minha parte fica mesmo o agradecimento, né? Acho que cumprimos aí 4 episódios. Obrigado pela parceria, por compartilhar conosco todo o conhecimento de forma muito clara, de forma muito simples, de forma bastante objetiva. Acho que essa que era a nossa ideia, né? Agradecer ao Malandrino aí pelo convite e que tenhamos outras oportunidades aí de falar também de outros temas, de doenças, de biosoluções, enfim. Acho que é uma forma muito proveitosa da gente levar informação aí para o agricultor, para o nosso time de vendas, para os nossos parceiros. Legal. Alfred, reforçar o agradecimento do Mancini. Você é um cara que a gente gosta de estar perto. A gente considera você um cara dentro de casa da Damar. Então, muito obrigado por essa conversa aqui. E eu acho que é o primeiro podcast que nós vamos fazer, mas faltou umas coisas para a gente conversar aqui. À medida que essas pragas forem evoluindo, eu vou chamar você aqui de novo para a gente falar com a gente. Fazemos um complemento. Eu que agradeço. Acho que a gente tem muito que aprender. Acho que tem que compartilhar muitas informações. Você falou agora de pragas emergentes, pragas talvez novas. Então, acho que aliando esforços, a gente vai trazer soluções para o produtor, que é o mais importante, né? Para o nosso técnico, para o produtor. E isso a gente não faz sozinho, a gente faz em conjunto, né? Acho que é um lema, inclusive, da Damar, né? Listen, Learn, Deliver, né? Então, acho que tem que escutar, tem que aprender, tem que evoluir. Acho que isso a gente tá fazendo aqui com esse bate-papo, né? Maravilhoso, maravilhoso. Super obrigado. E assim a gente encerra a série de podcasts falando de manejo de pragas como um todo. O meu muito obrigado. O AdamaCast não termina por aqui. Seguimos com outros papos. Próximos passos vamos falar do manejo de doenças. E é só o começo. Meu muito obrigado e até mais.